Fala aí pessoal, fala aí GP 10, tudo bem? Olha só, aproveitando que nesse final de semana nós não tivemos corrida de Fórmula 1, e olha, tem sido raros os finais de semana sem Fórmula 1 desde julho, né? Vamos falar de carro antigo. Eu vou explicar por quê, calma, pode ligar o motor. Olha só, antes de começar o vídeo, eu vou seguir as recomendações da chefia, do Vitor Martins, do pessoal do Grande Prêmio, pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo e também darem o seu joinha, não é isso, né? O like, não sei o que, curtir, sei lá como é que chama esse troço, pra gente dar um up nos nossos vídeos. Bom, não vou falar de Fórmula 1 hoje, não vou falar de Fórmula 1, vou falar de carro antigo. Porque eu tenho publicado algumas fotos na minha conta no Instagram, @69, né? MEIANOV. Esse é o meu nome lá no Instagram, que tem a ver com o meu carro de corrida, obviamente, né? Quando eu criei a minha conta no Instagram, eu não sabia que esse negócio ia crescer desse jeito, né? Então a coisa mais difícil do mundo é me achar no Instagram, como Flávio Gomes, né? Tem de colocar lá @69, já tá assim, vai ser assim até o fim da vida. Bom, tenho colocado algumas fotos ali da restauração de um carro que eu tô fazendo desde julho, desde o finalzinho de julho, um Wartburg da Alemanha Oriental. E muita gente pergunta do carro, que carro é esse, como é que você está fazendo essa restauração, que história é essa maluca e tal, e eu resolvi hoje contar essa história no GP às 10, aproveitando essa folguinha da Fórmula 1. É uma história bacana, é uma história bem bacana do carro em si e do meu carro em particular. Então, vamos lá tentar explicar, contar para vocês a história do Wartburg. Antes de falar do carro, eu devo falar do nome. Wartburg é esse castelo aí que vocês estão vendo as imagens, que fica na cidade de Eisenach, no estado da Turíngia, né? Na antiga Alemanha Oriental, hoje Alemanha unificada. O castelo de Wartburg é um dos pontos turísticos mais visitados da Alemanha, porque é um lugar histórico, além de ser muito bonito, no alto de uma colina você consegue ver toda a Turíngia, é a coisa mais linda, a cidade de Eisenach também, lá de cima. O castelo de Wartburg, ele foi palco de momentos muito importantes da história mesmo, né? Ele remonta ao ano de 1067, e ali viveu a princesa Isabel da Hungria, né, do Reino da Hungria, e que acabaria sendo canonizada como Santa Isabel da Hungria. A história é bem louca e é bem Idade Média, né? Ela ficou noiva do príncipe Ludwig IV do Sacro Império Romano Germânico quando tinha 4 anos, e o Ludwig tinha 11. Né? Depois eles acabaram se casando, ela já com 13 anos acabou se casando, tiveram 3 filhos e tudo mais. Ela fez votos de pobreza, escondeu muita gente no castelo, ajudava os pobres, enfim, virou santa por causa disso e morreu muito jovem, aos 24 anos de idade, mas foi canonizada pouco tempo depois pelo Papa Gregório alguma coisa, não lembro qual dos Gregórios, mas foi canonizada e é a Santa Isabel da Hungria. Mas o que levou o castelo de Wartburg à fama realmente foi o fato de ter sido lá que entre 1521 e 1522 se escondeu Martinho Lutero, né, que estava sendo perseguido pela Igreja Católica depois de publicar as suas famosas 95 teses, né, contestando as indulgências, o poder da Igreja, a autoridade do Papa, etc. e tal. E isso em 1517, né, o que deu a base para as reformas protestantes. Martinho Lutero é considerado o fundador do protestantismo. E em 1521, ele, perseguido pela Igreja, ele foi escondido no castelo de Wartburg, e foi lá nesse período, em menos de um ano,
que ele traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que mais pessoas, né, tivessem acesso aos textos bíblicos, né, geralmente escritos em latim e tal, publicados em latim. E já desde 2017 são realizados vários festejos, né, dos 500 anos do protestantismo, e também agora a gente vai ter no ano que vem certamente muita coisa legal para comemorar os 500 anos desta tradução, desta presença do Martinho Lutero no castelo de Wartburg. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque nesta cidade de Eisenach é que foram construídos os carros chamados de Wartburg, né? Em uma óbvia referência ao castelo famoso. Isso aqui está me incomodando. Pronto. O que é exatamente essa fábrica e por que esses carros foram feitos nessa cidade de Eisenach? Em Eisenach ficava uma das fábricas da BMW. Mas não é BMW? Não, é BMW. A BMW tinha uma fábrica lá e que foi duramente castigada durante a Segunda Guerra Mundial, é claro. E quando terminou a Segunda Guerra, com a divisão da Alemanha, com a parte da Alemanha ficando sob influência soviética, muitas fábricas, muitas empresas foram estatizadas, e a fábrica da BMW foi uma dessas, incorporada pelo governo da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é um país fundado em 1949, né? Até então, a gente tinha uma Alemanha dividida sob guarda, digamos assim, dos aliados, vencedores da Segunda Guerra, e quando foi fundada a Alemanha Oriental, um novo país, começaram a ser estatizadas várias empresas e tal, e a fábrica da BMW foi estatizada também e se transformou em AWE, AV, né? Gente, é uma sigla em alemão, Automobilwerke, dificílimo de falar, eu não sou muito fluente não em alemão. Mas o curioso dessa fábrica é que os carros que eram fabricados pela BMW continuaram sendo fabricados ali, só que com um outro logotipo, esse que vocês estão vendo aí, tá vendo? É parecidíssimo com o da BMW, só que nas cores vermelho e branco, né? E os carros continuaram a ser fabricados e tal. No começo da década de 50, a fábrica foi incorporada pela IFA, a grande estatal alemã responsável pela produção de veículos, né? Todo tipo de veículo que vocês podem imaginar. O Trabant, por exemplo, estava sob o guarda-chuva, né? A Sachsenring, a fábrica, estava sob o guarda-chuva da IFA, assim como a AV, né, na cidade de Eisenach. E aí, em 1956, desta fábrica saiu o primeiro Wartburg, que foi um carro desenvolvido pela AV, no rastro dos DKVs F9, né, os DKVs pré-guerra, de transição ali do pré-guerra para o pós-guerra, muito parecidos com os nossos, e que tinham essa mecânica: 3 cilindros, 2 tempos, 3 bobinas, 3 condensadores, 3 platinados, 3 tudo, enfim, motorzinho de quase 1000 centímetros cúbicos de cilindrada. Eu digo quase porque os primeiros tinham 900 e pouco, e foi projetado o Wartburg como um carro maior, um carro mais caro do que o Trabant, inclusive, custava 3 vezes o preço de um Trabant. E se a gente for olhar para a indústria automobilística alemã oriental, basicamente esses dois carros eram os fabricados, carro, automóvel mesmo, né? O Wartburg, né, em Eisenach, e o Trabant em Zwickau. Basicamente era isso: você tinha um Trabant ou você tinha um Wartburg. É claro, você podia comprar eventualmente carros vindos da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da Rússia, da União Soviética, né? Mas o grosso da indústria automobilística alemã oriental era formado por esses dois carros, o Wartburg e o glorioso Trabant, que tem também coisa mais lindinha. Bom, o Wartburg em questão, esse que eu vou contar a história agora, é um 311 Coupé. É curioso, só rapidamente um parênteses aqui, essa numeração, esses números que batizam os carros Wartburg, eles seguem a linhagem, digamos assim, da BMW, né? BMW até hoje é 3 alguma coisa, né? 328, 380, eu nunca sei direito, mas vem na continuidade da numeração, né? Os códigos utilizados pela BMW. Então, o primeiro Wartburg, ele nasceu como 311, que é esse meu modelo.
esse meu modelo. Na época eram 3 modelos fabricados, o sedã 4 portas, a perua, que tinha 2 versões, 2 e 4 portas, né? Uma delas chamava Camping, e o Coupé, 2 portas, que é um carro mais raro. É um carro um pouco mais raro, feito em menor quantidade, né? E tinha também um Roadster, esse é super raro, que fizeram 400 e poucas unidades só, e que é menos conhecido ainda, nunca nenhum desses pisou no Brasil. Agora vamos falar do meu Wartburg. O meu Wartburg, eu graças ao meu grande amigo Jason Vogel, do jornal O Globo, eu descobri, ou nós descobrimos, na verdade ele descobriu, que é um carro que provavelmente chegou ao Brasil num navio. Aliás, são 2 navios, vocês vão ver aí, vocês vão entender. Foram exportados para o Brasil, segundo os dados de registro da AVE, dos Wartburg, 36 carros apenas. Um em 1960, 2 em 1962 e 33 carros vieram em 1964. Esses são os dados oficiais que eu encontrei num livro sobre Wartburg e que tem ali a relação de todos os carros exportados, né? Havia importadores oficiais aqui no Brasil, de carros da Alemanha Oriental também, mas vieram pouquíssimos, né? A gente sabe que nos anos 50 e 60, o grosso da importação brasileira vinha dos Estados Unidos, né? Os Fords, os Chevrolet, os Dodges, etc. e tal. Os carros europeus vinham em menor número. Muito bem, o Jason descobriu esses 2 recortes de jornais, vocês estão vendo aí, o primeiro de julho de 1964, o meu carro é 64, que informa, os jornais da época informavam isso, né, os jornais aqui do Rio de Janeiro, e traziam esses dados sobre os navios que aportavam aqui e o que estavam trazendo. Então, o navio holandês Alena, que veio de Roterdã, depois passando por Hamburgo, chegou aqui no Brasil em julho de 64, entre outras coisas, estava trazendo 11 automóveis Wartburg, né? Esse é o navio, o Alena. Olha que demais. Eu não consegui descobrir se ele existe ainda, mas o Jason arrumou essa foto antiga do navio. Em setembro de 64, chegaram mais 8 carros no Capitän Salinas, um navio de bandeira alemã, que saiu de Hamburgo, né, procedente do porto de Hamburgo. Então mais 8 carros chegaram. É muito provável que entre esses 19 carros que chegaram aqui em 64, chegaram outros, né? Chegaram 33, como eu disse, mas pela época do ano, é muito provável que o meu carro tenha vindo num desses 2 navios, né? Vocês viram os 2 aí, os 2 navios, o Capitão Salinas e o Alena holandês, né? O primeiro alemão e o segundo holandês. Por que eu tenho essa convicção? Porque o meu carro tem estampado em algumas peças na data de fabricação julho de 64. De julho de 64. Tem nas rodas, tem nos faróis, etc. e tal. Então é muito provável que o meu carro tenha chegado ou nesse navio que chegou aqui, aportou aqui em setembro de 64, ou no de julho. Mais provável ainda que tenha vindo no navio alemão de setembro, né? Porque imaginar que o carro foi fabricado no sul da Alemanha em julho de 64, até chegar no porto, até vir para cá, é muito provável que tenha vindo nesse navio, se não encontrarmos outros registros de chegada de Wartburgs aqui ao país no restante de 1964. É provável, tá? Isso é um dado legal. Porque a gente olha essa foto do navio e fala assim, putz, é capaz que meu carro estivesse aí dentro, né? Bom, esse carro chegou aqui ao Brasil e eu soube da existência dele em 1988, 32 anos atrás. Por que eu soube da existência dele? Havia em São Paulo um grande comerciante de carros antigos e colecionador também, chamado Romeu Siciliano, que eu conheci em 88, quando eu entrei nesse mundo dos carros antigos ao comprar o meu primeiro DKV. Esse DKVzinho verde que vocês estão vendo aí, em 1962, que eu comprei do Sérgio Berezovski, era meu colega fotógrafo na revista Placar, depois virou diretor da revista Quatro Rodas, um grande jornalista, grande figura, e o Berê tinha 2 DKVs, me vendeu um, né? Esse foi meu primeiro carro. E quando eu comprei esse primeiro carro, eu comecei a frequentar os ambientes de carros antigos. O Romeu Siciliano tinha um galpão, uma loja, né, um comércio,
no bairro do Ipiranga. Sempre foi um dos maiores comerciantes de carros antigos do Brasil. E eu ia muito lá, conversava com o Romeu, batia papo com ele e tal, e um dia ele me falou deste carro, porque ele sabia que eu gostava de DKV, né? E qual era a relação? A mecânica do Wartburg é exatamente a mecânica do DKV. Ela foi herdada das fábricas da Auto Union, que ficaram na Alemanha Oriental depois da guerra, né? Foi essa mecânica que foi escolhida pela AVE para equipar o Wartburg, né? 3 cilindros, 1000, blá, blá, blá. Muito bem. E aí ele me falou, olha, Flávio, eu tenho um Wartburg. Eu nem sabia o que era, 30 e poucos anos atrás. E aí ele me mostrou, me contou a história do carro, me falou sobre a história do carro e disse para mim o seguinte, olha, esse carro vai ser seu. Eu falei, poxa, Romeu, eu quero agora. Não, esse carro vai ser seu no momento certo, etc. Muito bem, esse carro estava num sítio no interior de São Paulo, onde o Romeu mantinha um enorme acervo para restauração, para venda, etc e tal. E eu lembro de ter visto uma foto dele num cantinho de uma garagem, né, coberta, foto de papel. E o Jason esteve lá nesse sítio no começo dos anos 2000 e fotografou o Wartburg. São essas duas fotos que vocês estão vendo agora, do Wartburg e do Romeu Siciliano, né? Ele sabia da existência desse carro também. A gente sabe da existência de 2 cupês no Brasil sobreviventes. Um está em Brasília e o outro é o meu. Pô, legal demais, né? Legal demais. O Jason conhecia já o carro, fez esse levantamento da chegada dos carros nos navios, etc e tal. E o tempo foi passando, o Romeu morreu, faleceu. E eu nunca mais ouvi falar do Wartburg, enfim, meio que esqueci o assunto. No começo deste ano, 2020, eu recebi um telefonema da Mônica, filha do Romeu Siciliano. Eu conhecia a Mônica pequenininha, dos tempos em que eu frequentava lá o galpão do Romeu e tudo mais. A Mônica, as suas irmãs e o seu irmão herdaram esse acervo todo, também passaram a atuar no ramo de carros antigos. E a Mônica me ligou, nem me ligou, me achou numa dessas redes sociais, fazia muito tempo que a gente não tinha contato. E falou, Flávio, tudo bem, Mônica aqui e tal. Falou, você lembra daquele carro que meu pai prometeu para você? Ela lembrava. E eu também lembrava. Falei, claro, Mônica, claro que eu lembro e tal. Nunca mais vi, nunca mais soube dele. Aí ela falou assim, pois é, tá na hora de você ter o carro. E aí eu fiquei super emocionado. Ela me mandou algumas fotos do carro já na casa dela, no galpão dela em São Paulo, já na Grande São Paulo, né? Já foi tirado lá do interior. Esse carro tinha 40 anos, gente, 40 anos de poeira. 40 anos de poeira. E o carro, ela começou a limpar o carro, começou a polir o carro e tudo mais, e me mandou algumas fotos, essas fotos que vocês estão vendo aí, para dizer que, olha, tá na hora de você comprar o carro. E aí eu, efetivamente, aí veio a pandemia, eu fui ver o carro exatamente no final de semana do dia 15 de março, gente, eu lembro direitinho, porque era o final de semana que eu estava em São Paulo, ia ter o começo do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália, foi cancelado. Foi a última visita social que eu fiz a alguma pessoa que não fosse da minha família nesse ano. E fui lá ver o carro. Tirei essas fotos que vocês estão vendo aí, já com o carro limpo, né? Quase polido. E eu pretendia, eu falei, vou comprar o carro, claro. Eu pretendia deixá-lo desse jeito, inclusive, com as marcas do tempo e tal. Mas aí, ao ver o carro mais detidamente, a gente decidiu restaurar o carro, porque tinha alguns pontos de ferrugem meio sérios, alguns amassados, assoalho, enfim, algumas coisas que não dava para deixar daquele jeito. E aí, no fim, a opção foi por restaurar o carro. Eu tinha essas duas opções, ou deixar do jeito que ele estava e botar para funcionar, claro, ou então fazer uma restauração. Eu acho que a necessidade acabou sendo mesmo de uma restauração, como vocês estão vendo por essas imagens aí, de alguns problemas, algumas marcas do tempo que já estavam, que poderiam comprometer o carro. E aí, só no final de julho, né, por conta dessa pandemia, da paralisação da vida de todo mundo e tal, é que eu acabei concluindo o negócio com a Mônica e trouxe o carro para São Paulo, para a oficina do meu grande amigo Paraná, que há anos cuida dos meus carros,
parte toda de funilaria e pintura, etc. E a gente resolveu fazer um cronograma para agilizar, inclusive, para fazer rápido essa restauração, porque eu não sou daqueles que ficam anos com um carro na oficina, parado, buscando isso, aquilo e tal. Não, eu geralmente, quando eu tenho de restaurar um carro, eu faço um projeto com um cronograma bastante rigoroso e ágil, para poder botar o carro, trazer o carro à vida de novo. Senão ele está saindo de uma garagem onde estava abandonado e está indo para outra para ser abandonado em outra garagem. Eu não gosto disso. Então a gente começou a desmontar o carro, acionei os meus contatos na Alemanha, meu grande amigo Enrico Martin, que preside, digamos assim, o clube do Wartburg, faz todos os anos, há mais de 20 anos, o encontro de Wartburg em Eisenach, é uma autoridade do assunto, tem tudo do carro e tudo mais, de todos os modelos que vocês podem imaginar. Mostrei o carro para ele, mandei fotos, a gente começou a trocar bastante mensagem, ele ficou super empolgado e a gente começou a restauração. A restauração passa por etapas bastante definidas, né? A primeira coisa que você tem que fazer é desmontar o carro. Tiramos todos os bancos, tiramos forração, etc. E isso tudo eu já mandei para fazer a tapeçaria num outro grande amigo meu, o Nicolas, na Moca, que trabalha com carros antigos divinamente bem, ele e o pai dele. E enquanto a tapeçaria está sendo feita, eu escolhi já o padrão, baseado em imagens de livros e de internet. É claro que eu tenho bastante coisa sobre Wartburg. A padronagem cinza com 2 tons, né, dois tipos de material diferente, né, curvinha e tecido, carpete cinza e tudo mais. E parti para escolher a cor do carro, né? A ideia inicial era fazê-lo da mesma cor que ele nasceu, mas eu fui vetado pela minha namorada. A Laene falou que não, chega de carro azul, você já tem Wartburg, você já tem Trabant, você já tem DKV, você já tem Saab, você tem um monte de carro azul, chega de carro azul. E aí a gente partiu para saber quais são as cores originais desse carro. Esse carro saiu apenas em 5 cores, sempre com branco embaixo, um branco off-white, né, como se chama. E ele era ou preto, ou vermelho, ou cinza, vermelho coral, ou cinza, ou azul, né? O azul que estava ali originalmente, provavelmente. E champanhe, que é um amarelo, né? Quase um amarelo. Só essas 5 cores. E a gente acabou optando pelo vermelho coral, que vai ficar uma combinação lindíssima. E vocês já estão vendo que ele já está pintado. O carro foi todo desmontado, foi feita toda a funilaria, todo desmontado mesmo. A gente mandou restaurar as rodas com o meu amigo Marcelo Fortes, que conseguiu os pneus originais para esse aro e essa época, né, que são os pneus de Fusca, basicamente, aro 15, diagonais, não são radiais. As rodas foram restauradas, o carro foi pintado nesse vermelho e branco, e agora a gente está na fase final de restauração. Está faltando o quê? O carro está saindo semana que vem da oficina, porque vão chegar os cromados, né? Eu mandei cromar os para-choques, polir as calotas, aros de farol, etc. Isso vai ser montado no carro e ele vai para fazer a parte elétrica, né? Primeiro o chicote elétrico com outro amigo meu. É igual ao de DKV, não vai ter muito problema. Depois disso, a gente vai levar o carro para a tapeçaria, onde também serão montados os vidros. O Nicolas faz esse trabalho também, monta os vidros. Borrachas novas que vieram ou virão, estão chegando essa semana da Alemanha. O Henrico, esse meu amigo do clube do Wartburg lá em Eisenach, ele providenciou para mim todas as peças que faltavam e mesmo aquelas que não precisava, mas que ele achou melhor trocar, coisas novas, tipo lanternas, faróis, alguns detalhes de acabamento e tudo mais. As borrachas novas, ele tem tudo, não me cobrou nada, o cara é demais, botou numa caixa e está chegando aqui. E assim que chegarem essas peças, a gente vai fazer a montagem e, paralelamente, o Crispim, meu mecânico, esse que vocês estão vendo aí na foto, essa linda foto de novo, vai cuidar da parte mecânica, que é basicamente um DKV, motor de DKV, né? Nós estamos fazendo uma revisão, o Crispim conseguiu fazer esse motor funcionar, funcionou o motor depois de 40 anos, foi um momento super emocionante. Eu até postei esse vídeo no meu Instagram, se vocês procurarem, vocês acham lá. E agora a gente só vai limpar tudo, dar uma olhada se o carburador precisa de alguma coisa, radiador,
ver se tem algum vazamento, dar uma olhada na parte de distribuição também, né? Ver como é que estão os platinados, ver como é que estão as bobinas, enfim. O motor de DKV é muito simples, é uma coisa que eu estou muito acostumado a lidar com ele, e o Crispim mais ainda. O Crispim foi mecânico-chefe da equipe de competição da VMAG, só isso. Então essa é a história do meu lindo Wartburg, né? Que ele vai renascer apenas com uma outra cor. Eu sei que tem muita gente que vai falar, pô, por que você não fez azul de novo, igual, tal, não sei o que lá. Gente, a gente que tem carro antigo, cada um tem o seu critério de restauração, né? Eu, por exemplo, procuro manter a originalidade do conjunto quase sempre, inclusive a cor, se possível. Mas esse vermelho é tão bonito que eu não acho que é um pecado, né, fazer o carro vermelho e branco, porque ele cresce, né, ele fica mais alegre e tudo mais, e de fato eu já tenho bastante carro azul. E é isso, esse é o meu Wartburg 311, como eu disse, a gente sabe de dois que sobreviveram no Brasil, dois do modelo Coupé. Existe um 4 portas nas mãos de um colecionador amigo meu, não vou dar o nome dele porque eu não sei se ele gosta que se fale, mas enfim, ele tem um Wartburg que ele importou agora recentemente, 4 portas, são 311, e temos uma perua em Brasília montada, de um amigo meu, Davi Troncoso. É uma Camping, essa que vocês estão vendo aí, essa tá pronta, né? É demais. E há uma outra perua desmontada com o Didão, um amigo, mas essa eu suspeito e receio que essa nunca vai ser montada, porque há anos que ela está realmente toda desmontada e eu não sei exatamente quais são os planos do Didão para essa perua. Mas Coupé, são dois, como eu disse, o meu e um outro que está em Brasília, com o Davi também, que ele vai restaurar. E a gente consegue trazer a vida, trazer de volta um carro que é importante, que é histórico. É histórico por quê? Porque nós estamos falando de um carro fabricado não só há muito tempo, 56 anos, o ano que eu nasci inclusive, mas também um carro feito num país que nem existe mais, a Alemanha Oriental. Um carro desse é um retrato da indústria mundial, né, naquele momento, e num momento historicamente importantíssimo, o momento da Guerra Fria, o momento da divisão da Alemanha, da implantação de um regime socialista no país, etc. É muito bacana, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um ok aqui, um like aqui, não é isso? Inscrevam-se no canal e preparem-se, porque o ano que vem eu pretendo fazer bastante coisa de carro antigo, nesses vídeos de YouTube, se não aqui no canal do Grande Prêmio, num canal próprio, mas vocês, é claro, todos serão informados do assunto, tá bom? Wartburg, espero que até o final deste ano o bichinho já esteja alegremente rodando por aí. Tchau!